Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar um pouco sobre as novas características do RecRise 2025, versão alfa, que acabou de ser lançado pelo, pelo corpo, né, de engenheiros do Exército Americano e que está na versão de testes ainda. Uma versão nova, é o futuro do programa, né, de computação hidráulica, é bem promissor. Vou falar um pouquinho também da minha percepção e falar um pouco também sobre essas novas capacidades aí do RecRise 2025 nessa versão preliminar, que é a versão alfa. Muito bem, se vocês quiserem entender muito mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre hidrologia, hidráulica, modelagem matemática, atualidades, tecnologia, inovação e gestão de recursos hídricos, enfim, tudo para manter vocês muito bem informados e atualizados, vocês já sabem. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo que eu, professor Roberto, conto muito com a sua ajuda. Bom, galera, então vamos lá direto para a videoaula de hoje. Só vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. E eu gostaria de apresentar inicialmente aqui, né, o vídeo, né, do webinar, que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Ele foi feito, né, na semana passada, com a transmissão ao vivo, né, pela equipe do RecRise, equipe de engenharia e desenvolvimento do RecRise, e mostrou algumas coisas interessantes, né, sobre o RecRise. Vamos dividir em blocos, né, sobre essa apresentação e falar um pouquinho das minhas percepções também. Bom, o primeiro bloco de apresentação foi esse aí, né, que foi, foi mostrada, né, toda a evolução, essa linha do tempo, né, o RecRise, a primeira versão foi lançada em 1995, então são quase 30 anos de programa, já que ele existe, né, com versões bem mais simples, né, começando com apenas simulação de escoamento permanente. E ele foi evoluindo, né, com integração com GIS, né, com SIG, e depois ele foi evoluindo para simulação de escoamento não permanente, em 2006, incluindo módulos, né, de simulação de sedimento, qualidade de água, a modelagem bidimensional a partir de 2016, então não é muito tempo, né, então tem menos aí de 10 anos. E a versão 6, né, foi lançada em 2021, então são 3 anos apenas, e chegou na versão mais recente que é a 6.6. Então tem várias novas funcionalidades, né? Inclusive em alguns módulos também do RecRise, mas não teve um avanço significativo, né? Em termos da versão anterior. A versão nova, então, né? Então, o que é que eles estavam fazendo? Já estava no forno isso, o desenvolvimento de uma versão completamente nova, porque durante esses 30 anos de desenvolvimento, quase 30 anos de desenvolvimento, teve muito avanço, né, na tecnologia, novos softwares, novas ferramentas computacionais. O SIG avançou de uma forma extraordinária, né, também. Os arquivos também, né, o processamento de arquivos pesados, ele dificultou muito, né, dificulta muito, né, o uso de programas que trabalham com base em SIG, que o RecRise, né, teve uma versão nova, né, com o ResMapper na versão 6, né, que eles lançaram o ResMapper e a partir daí se viu uma dificuldade muito grande, né, de trabalhar com arquivos, modelos digitais de terrenos que são arquivos pesados. E aí se decidiu aí mudar, né, fazer uma mudança mais alinhada com essas novas tecnologias de hoje. Além disso, o que é que uma visão também foi fazer uma mudança pensando também em computação em nuvens, em modelagem computacional, né, remota. Então, isso favoreceu, né, uma mudança de paradigma, né, em relação a desenvolvimento. E a partir daí foi desenvolvida a versão 2025, que foi lançada recentemente, né, a versão alfa, com várias mudanças, né? E aí eu vou citar as características gerais, mas nesse webinar, o que é que eles mostraram? Eles mostraram essa evolução, eles mostraram
A principal mudança que foi feita, né, que é em relação à geração de malha, depois eu vou mostrar em detalhes quais foram as principais mudanças, mas geração de malha, assim, foi, sem dúvida nenhuma, né, o principal ganho dessa nova versão, inclusive com o uso de geração de malha nessa versão, podendo ser utilizada para a versão 6.6 também, né? A gente pode importar uma malha gerada nessa versão mais nova, 2025, para as versões 6. E também nesse webinar se mostrou, né, como é que a gente pode gerar malhas computacionais e também aplicações. Uma aplicação bem rápida, né? Também só para que a gente visualize em termos gerais como a dinâmica, como é que mudou mesmo, né? To A kind of interação see do what's usuário coming. com a interface gráfica. Então, mudou bastante. Eu dei um play aqui, ela começou a falar ali, mas foi sem querer. Bom, a minha percepção agora. Falar um pouquinho da minha percepção do HackRise. Eu estou aqui na página do HackRise versão 2025. Então, aqui a gente pode fazer o download dessa versão mais nova, versão alfa, vocês estão vendo aí. Eles só vão lançar a versão definitiva mesmo, né, no ano que vem, lá para o segundo semestre, né, de 2026. Então vai demorar um pouquinho, mas já dá para usar essa versão preliminar. Bom, nessa versão preliminar, pessoal, a gente não dá mais para, não tem aquelas caixinhas, né, vamos dizer assim, bem estruturadas, né, como é a versão que a gente já conhece, a versão 6.6, né, a versão 6 para cá, né. Então tem as caixinhas bem estruturadas, né, do editor de geometria, o editor ali, onde a gente vai editar os dados de condição de contorno, configurar se é uma simulação em regime permanente ou não permanente, o tipo de simulação também, né, quais são os módulos que você vai utilizar, módulo de simulação hidráulica, o módulo de qualidade de água, o módulo de sedimentos. Então tudo está muito bem estruturado na versão 6, né, a versão 6 em diante. Só que nessa versão eles simplificaram, ou seja, toda a parte de modelagem é tudo simplificado basicamente em uma tela só. É impressionante, assim. Eu acho que teve um esforço muito grande, né, da engenharia com a área de design computacional para que chegasse numa versão tão, vamos dizer assim, limpa para uso, né? Melhorou muito, né, a experiência do usuário. Essa é a minha percepção sobre essa nova versão. Eu já fiz um teste, até vou gravar um vídeo, né, na sequência sobre essa aplicação, sobre uma aplicação, né, usando essa nova versão. Mas assim, facilitou muito, né, e melhorou bastante a experiência com o usuário. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre as capacidades aqui que essa versão tem, né? Então aqui ele dá um prefácio, né, justificando, né, que ao longo desses 30 anos aí teve muita evolução tecnológica e eles precisaram mudar, senão eles iam ficar para trás. Mas basicamente, quais foram as mudanças? Na interface gráfica, isso assim, é a mais impactante, vamos dizer assim. A mudança mais impactante é na interface gráfica. Por quê? Porque a interface está muito mais moderna, ela é muito mais interativa, muito mais simplificada. Então, isso faz com que a experiência seja muito boa, tá? Outra mudança muito interessante que eu achei foi o sistema de atualizações que eles lançaram nessa nova versão. O sistema de atualização agora, ele assim, pode ser feita com um simples clique, né? Quando você abre o programa, ele já vai aparecer que tem uma atualização, ele vai informar qual é a atualização que foi feita em função, né, e toda estruturada, né, em função das issues, né? Ou seja, dos problemas, dos bugs, né? Reportados. Se abre uma issue, a equipe de desenvolvimento resolve a issue e já manda atualização. E aí você vê, né, os pacotes de atualização sendo lançados ali na interface ali principal quando você abre o programa. E você, com um simples clique, você pode atualizar tudo de uma vez e o programa vai ficar atualizado. Outra característica legal é que você pode trabalhar de forma híbrida, né? Então você pode usar setups de multimonitores
E aí você pode trabalhar home office ou em escritório também, né, com a mesma interface. É bem interessante, né, esse modo de trabalhar também. Agora, sem dúvida nenhuma, um- uma capacidade que melhorou bastante nessa versão, e isso eu vou mostrar em um vídeo específico, né, que é a geração da malha. Geração da malha, assim, a melhora foi absurda. A melhora foi absurda em relação à versão atual, que é a versão 6, né, para frente. Por que foi uma melhora absurda? Porque a geração de malha agora, ela é baseada não numa malha computacional. Eles chamam de malha conceitual. A malha conceitual é uma malha que segue a topologia do projeto. O que é a topologia? A topologia, por exemplo, você segue as feições, né, do terreno, segue as características hidráulicas, né, do trecho que você está querendo representar. Por exemplo, aqui nessa figura, vocês estão vendo que tem o trecho de rio, está aqui, está sendo representado por uma malha de quadriláteros, e a planície de inundação está sendo representada por uma malha triangular. Então, essa malha, né, adaptada à topologia do problema, dá um ganho significativo em termos, primeiro, né, computacionais. Você diminui, reduz demais os custos computacionais, você reduz, né, os erros numéricos, você acelera as simulações. Então, assim, a equipe resolveu um problemaço, tinha um pepino na mão, assim, com relação ao gerador de malhas, né, que é utilizado na versão 6, e essa nova versão resolveu praticamente esses problemas. Não estou dizendo que esse gerador de malha vai eliminar completamente os erros numéricos, não. Ele vai minimizar drasticamente essa questão dos erros numéricos, e aí eu vou ter malhas mais adaptadas às feições, né? Feições topográficas, feições batimétricas, feições, né, com relação ao tipo, né, de geometria que você tem, rio, planície de inundação. Então você pode tratar com malhas diferentes, né, gerar malhas mais adaptadas, né, a escoamentos unidimensionais e bidimensionais. Então o ganho foi absurdo. O ganho foi absurdo em termos do gerador de malha, né, nessa versão nova, certo? A exportação, né, também você tem uma ferramenta de exportação para a versão atual, né, que é a versão 6.6. Então, dá para gerar a malha usando essa nova versão e levar para a versão 6.6, como eu já falei. Com relação ao mapeamento, ele usa bases de mapas de fundo, né, novas, né? Então, mas assim, isso teve um ganho maior, né? O pessoal lá dos Estados Unidos, no Brasil, não sei se a gente vai ter um ganho, né? Vai usar o OpenStreetMap, que é o padrão, o Google Earth, o Google, né? Também os mapas do Google. Mas para os Estados Unidos eles têm outras bases lá que eles incorporaram também nesse mapa de base de fundo. Agora, outra coisa muito legal nessa versão nova é que você tem, assim, poucos formulários, poucas tabelas, poucas interfaces gráficas, né? Você vê tudo numa interface única ali, tudo você vai mexendo e interagindo ali na malha. Então, são muito mais gráficos, muito mais mapas e menos tabelas, menos modais, formulários para preencher, como tem na versão atual, né? Que é a versão 6 para frente. Então, pessoal, é um absurdo. Isso aqui, vocês vão ver, né? É um editor que você pode fazer a edição ali, né? Colocando o mouse em cima da malha, ele vai abrir algumas opções assim, de forma bem interativa. A gente vai escolher, por exemplo, aqui qual o tipo de malha que a gente vai usar, se é triangular, se é quadrilateral. E aí ele já abre a caixinha aqui, ó, na própria malha para a gente digitar. Tudo muito interativo com o mapa, né? Ele não vai criar um novo formulário. Eu estou interagindo ali com o mapa e
e fazendo a minha configuração. Isso eu achei assim muito legal mesmo. Ah, e assim, tem outras abordagens também com relação, por exemplo, o solver, né, é totalmente explícito. Isso quer dizer o seguinte: à medida que você simula, você já consegue visualizar os resultados em tempo real. Então, simulando, você já consegue visualizar os resultados. Isso é muito interessante. Não é que nessa versão 6 adiante não dava para fazer isso, mas dava para fazer de uma maneira mais, vamos dizer, discreta, né? Usando a função ali que era o snapshot, né? Então, no processo de simulação, dava para dar um snapshot e aí ele gravava os resultados até aquele ponto. E aí você visualizava os resultados até ali. Nessa versão nova, não. Ele já está simulando e você automaticamente já visualiza os resultados em tempo real. Isso é fantástico. Ainda não está funcionando, mas essa versão nova ela foi projetada para funcionar, né, completamente na nuvem. Então, você vai conseguir, né, rodar, chamar os comandos usando uma interface, né, completamente remota, sem a necessidade da instalação do, do Hack-RISE, né, instalação mesmo, né, num computador desktop. Obviamente que essa versão desktop ela não vai deixar de existir, até porque a versão desktop ela aproveita os recursos computacionais do teu computador. Então, se o teu computador tem uma configuração muito boa, ele vai, né, ele vai gerar resultados mais rápidos, vai fazer uma simulação mais rápida, vai visualizar os mapas e os resultados de uma maneira mais rápida. Agora, vai ter também a opção de você deixar todas as operações em nuvem e aí o servidor, né, que vai rodar para você. Você não vai rodar na tua máquina mais. O servidor que vai fazer isso para você. E aí você vai de maneira remota, né, operar e simular e visualizar os resultados. Então isso é uma coisa muito bacana. E tudo isso, né, é feito através do que a gente chama de API. API é uma ponte de comunicação, né, entre um cliente e um servidor. Então, as tuas regras de negócio, vamos dizer assim, as regras de negócio vão estar no servidor usando, né, todos os comandos, né, do Hack-RISE e a partir de um cliente usando interface web ou mobile, você vai conseguir acionar, né, o servidor, né, essas regras de negócio e ter, né, a resposta na interface que você está usando, se é a interface web ou mobile. Então, isso também vai revolucionar a modelagem hidráulica. Pode anotar aí. Isso vai revolucionar a modelagem hidráulica. A gente não vai mais. Vão existir várias soluções no futuro próximo, daqui a uns 2, 3 anos, várias soluções baseadas em nuvem, né? Sem a necessidade aí, a gente vai estar simulando o Hack-RISE em soluções personalizadas rodando na nuvem. A simplicidade também no gerenciamento do arquivos é uma característica nessa nova versão. E o que mais aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui. Conectividade também, né? É importante. Ele tem várias conexões, né, com dados em outros institutos. Mas isso, o ganho maior foi para o pessoal dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque eu vou ter conexão, por exemplo, com precipitação na fonte do NOAA, do serviço americano, né, geológico, tá? Então vai ter ganhos, né, mais o pessoal lá no Brasil aqui, a gente não vai ter tanto ganho assim, porque eu não vou ter uma conectividade web, né, com esses outros institutos. Agora, eu acho que o que é que vai ser possível fazer? A gente vai conseguir programar isso para ter uma conectividade web com os nossos institutos aqui no Brasil, onde onde os nossos dados hidrológicos eles são armazenados, né? Como por exemplo a Agência Nacional de Águas e Saneamento, o ENEMET, o CEMADEM e outros institutos, né, que têm base, né, de dados hidrológicos de chuva, vazão e nível. Então são aí isso é o futuro aí
da conectividade também, que a gente vai ter que desenvolver essas soluções personalizadas aqui para o Brasil. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das novidades aí que o Hack House 2025 está trazendo. E gostaria que vocês deixassem aí seus comentários, né, sobre essa nova versão do Hack House. O que é que vocês acham, né, que vai acontecer daqui para frente? E, e a gente vai se falando aí, né, nos próximos vídeos, né, porque eu vou gravar agora, né, na sequência, alguns vídeos mostrando um pouco, né, sobre o uso dessa interface mais nova, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal.